qual é o desafio? O desafio, primeiramente, fazer com que essa valorização seja aceita pelo vizinho. Que o vizinho se aceite como importante do ponto de vista cultural. O segundo é fazer com que o morador do Recife se perceba como parte desse circuito. E isso é o que é o grande desafio. É fazer com que essas dificuldades todas que existem no nosso cotidiano comecem a ser percebidas como dificuldades de todos, e não simplesmente de quem mora na zona mais pobre ou de quem mora na zona mais rica, né? Tem que haver um equilíbrio. Essa diferenciação vem através da descoberta desses valores e do direcionamento, né, de algumas atividades econômicas para usufruto de todos. Traduzindo em miúdos, a gente tem uma riqueza gigantesca nesses bairros, tem estruturas gastronômicas muito lastreadas, principalmente em religiões de matriz africana. As pessoas simplesmente não sabem ou não conseguem fazer essa relação, e o trabalho da gente primeiro é identificar e valorizar essa relação, né? Então por exemplo, existe um terreiro importantíssimo em Pernambuco, que é o terreiro Obal-Ogunté, que é o terreiro de Paiadão, o terreiro talvez mais antigo e mais importante da região Nordeste, né? O primeiro terreiro tombado do Brasil, e foi Gilberto Freire que fez o tombamento desse terreiro. Esse terreiro está vivo hoje em Pernambuco de uma forma magistral. E ele é pai de afoxés, ele é pai de uma série, né, de outras manifestações culturais que perderam de repente, com o passar do tempo, a relação com o sagrado propriamente dito, mas que continuam com uma certa tradição africana, que é a cara do Recife. E a gente está reconstruindo essa relação, né, e daqui a um mês nós vamos ter, já como fruto dessa relação, um festival gastronômico em Pernambuco, chamado Comida de Santo, que vai tentar inserir dentro da culinária dos restaurantes, eu não digo nem os restaurantes mais chiques da cidade, mas de alguns restaurantes da cidade, né, no cardápio, comidas de origem africana, que não são novas descobertas, são comidas que a gente consome normalmente, mas simplesmente não se tem a relação, né, com esse sagrado, com essa matriz africana culturalmente muito pujante em Pernambuco, né? E isso é um processo de valorização, porque na hora que você começa a dizer, olha, tem um festival importante, e esses chefes todos que vieram aqui, eles fizeram parte, e Raul Lodi vai falar daqui a pouco, quando chegar aqui, um pouco dessa experiência, que fizeram parte desse estudo de caso aqui, todos eles foram recebidos pelo Babalorixá, passaram a compreender um pouco dessa relação com o divino, né? Passaram a compreender a origem aquela relação entre determinada comida e determinado santo, por que é que esse santo gosta mais dessa comida do que aquele outro, e por que é que essas coisas acontecem, por que é que hoje a gente usa esses ingredientes, quem foi que trouxe, como é que ele se culturalizou, e esse processo ele passa a ser um processo de autovalorização. O visitante chega em Pernambuco e de repente vai usufruir desse festival e vai começar a ser impelido a participar de uma visitação temática, que forçosamente a gente começa a desenhar também, para que ele vá atrás dessa origem, que ele vá, consuma aquele prato, que tem uma origem tal, histórica, cultural, né, de origem A, B, C, D, E, e que faça essa relação com quem influenciou. E isso faz com que essa massa de pessoas se desloque, né, das regiões, entre aspas, mais atraentes para os turistas em Pernambuco, para os bairros mais tradicionais, que é onde tem a riqueza cultural, onde elas aparecem. E na hora que a gente desloca isso para a gastronomia, é a mesma ferramenta que a gente usa para deslocar através do patrimônio histórico, né? Que pode ser material ou imaterial, né? A gente pode generalizar e tentar criar ferramentas para isso, né? Algumas vão funcionar mais com gastronomia, outras mais com patrimônio histórico constituído do ponto de vista arquitetônico, outros mais com o patrimônio histórico relacionados aos circuitos dos períodos carnavalescos, juninos, né? Então a gente começa a desenhar, isso é sempre um desafio, não tem nada fácil, nem nenhuma regra que diga, olha, essa aqui vai funcionar. São melhores práticas. A gente vai ter que ir fazendo, vai ter que correr alguns riscos, vai levar muita martelada, vai cometer erros, mas a gente vai tentando construir relações. E no momento que a gente começa a construir essas relações, a gente vai identificando esses caminhos críticos e essas coisas vão fluindo de uma forma diferente. Mas é um desafio. Gilberto, eu acho que você deu uma aula de gastronomia, muito mais do que de sociologia agora. Porque, na verdade, a gastronomia é essa inclusão dos ingredientes que estavam na natureza ou estavam, de alguma forma, inativos e foram mobilizados pelo grande chefe, pelo cozinheiro, né? Você sabe, como eu tenho um blog de gastronomia, que é o meu barato, tem dois assuntos que lembram muito bem essa pergunta. A primeira, eu morei uns tempos em Paris
que foi assim meu impacto, como se tornar um gourmet. Você, para conviver com o francês, se você não almoçasse falando do jantar, você era excluído como um tiers-monde, um terceiro mundo. Então, uma vez eu vi uma escola pública, abria de manhã, a professorinha abriu lá a janela, abriu aquele estore e botou o cardápio na porta. De manhã, assim, 9 horas da manhã. Eu perguntei, mas por que estão sendo assim? Porque quando o pai vier trazer o aluno para a aula, ele já sabe o que vai ser servido no almoço para não repetir no jantar. Então, quando você entende por que para o francês a gastronomia é um valor cultural, esse cuidado é tomado desde precocemente, né? E você muito bem falou nessa inclusão que vem. Os baianos, por exemplo, que são, digamos, a matéria folclórica de gastronomia, tem nos franceses a paixão. Há um francês que morou muitos anos na Bahia e estudou a gastronomia, e tem uma curiosidade, já que eu vejo tantas mulheres aqui. Diz, por que toda baiana velha tem ar de velha? Toda baiana que vende cocada, que vende acarajé, quando não necessariamente são velhas. Porque pela religião, pelo sincronismo digamos assim, da Umbanda, a mulher menstruada não pode participar da comida, porque ela estaria poluindo. Então, teoricamente, toda baiana já está na menopausa e poderia, então, servir comida. Então, quer dizer, um fato assim simples tem toda uma representatividade que você vê na rua, você confere a cada momento que você anda. Então, caldo novo, faz caldo novo, exatamente, essas coisas, né? Mas, ô Gilberto, já que eu tenho essa chance rara que eu dizia para todo mundo de conversar com um descendente do Gilberto Freire, eu faço aquela pergunta que está assim, como dizia o jornalista, que não quer calar. O Gilberto ficou rico com os livros que publicou? Com os seus livros?